Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai prospere a sua vida, lhe conceda os desejos do seu coração, que Ele abra os seus caminhos, que Ele lhe dê forças para ganhar o seu sustento e abençoe a obra das suas mãos. Esta é a minha oração a Deus em seu favor inicialmente. Daqui a pouquinho, no final, faremos a oração mais longa, está bem? Antes, porém, por favor, deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações para você poder receber o aviso do YouTube quando lançarmos um vídeo novo. Também aproveita o espaço aí dos comentários, escreva aí o nome de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todos os nomes escritos aí. Quando você receber um coraçãozinho na mensagem que você enviou, isso é sinal de que nós lemos a mensagem e já transferimos os nomes para um caderno de orações. Está bem? Olha só o que a Bíblia diz, meu amigo e amiga, sobre o desejo de Deus que você prospere. Porque a palavra prosperidade, ela é uma palavra muito abrangente. É uma palavra que pode se aplicar, por exemplo, na vida espiritual. Tem pessoas que são prósperas espiritualmente, progridem cada vez mais espiritualmente, crescem cada vez mais na fé, crescem, prosperam na sabedoria divina, no conhecimento da palavra, A prosperidade também, ela pode se aplicar na vida familiar, na saúde, uma saúde próspera, na vida profissional, na vida material. Então a palavra prosperidade, ela abrange quase tudo, mas hoje vamos falar principalmente da prosperidade material, porque é bíblico isso. E olha só, tem pessoas que não compreendem essa questão da prosperidade e fazem uma confusão tremenda. Tem uns que acham que a prosperidade não pode, não é de Deus. Olha que ignorância, gente, ignorância. Claro que prosperidade é de Deus. Se você for na Bíblia, Abraão foi próspero. Isaac foi próspero, Jacó muito rico, riquíssimo, José, o governador do mundo, vamos dizer assim, porque ele era governador da nação mais poderosa da época, da superpotência da época, que era o Egito. Muitos prosperaram. Você vai no Novo Testamento, por exemplo, você vê muitos crentes ali prósperos. Você vê, por exemplo, Filemon. O apóstolo Paulo escreveu uma carta para ele, está na Bíblia, ele tinha muitos bens. Você pega, por exemplo, o José, cuja sepultura, que nem havia sido inaugurada ainda, vamos dizer assim, foi cedida para colocar o corpo de Jesus. Então só os ricos tinham sepulturas assim. Então você vê que a prosperidade sim está na Bíblia e é da vontade de Deus, tá bem? Então, mas tem aquelas pessoas que acham que não, que falam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Novamente a ignorância. Por quê? Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males. A Bíblia é muito clara, depois você confere na referência bíblica aí, O que é a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Aí sim, amar ao dinheiro, fazer do dinheiro o seu senhor. Por causa do dinheiro, você passa por cima de todo mundo, usa todos os meios ilícitos para ficar rico, para ganhar dinheiro. Aí está errado, é lógico, Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro, se você souber usar, ele é uma bênção para você, tá bem? Então tem esse extremo, o pessoal que acha que não pode prosperar, que é errado prosperar. E tem o outro extremo, que é aquele pessoal, que faz do dinheiro o seu alvo principal, que pensa que ter dinheiro nessa vida é tudo, que faz trocas com Deus mesmo, sabe? Aquela coisa da pessoa servir a Deus só com o intuito de ficar rico, e se não fica rico, abandona a fé. Isso aí é o outro extremo. Então, gente, tem que ter equilíbrio nessa parte. Deus quer prosperar e muito a todos nós. Você vai ler comigo aqui
a passagem bíblica de hoje, tá certo? Mas apenas siga no meio do caminho, quer dizer, siga a estrada, a direção que Deus dá na sua palavra para prosperar, tá bem? E você, está precisando prosperar? Quer mudar de vida? Realmente? Quer mudar de vida? Você quer ter um emprego melhor, uma condição de vida melhor, a sua casa própria? Você não gostaria de ter assim essa prosperidade, crescimento profissional, né, no seu trabalho, negócio próprio? Gente, todo mundo quer isso e não é errado, desde que você faça do modo bíblico. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz assim, ó: quanto ao homem, a pessoa, né, a quem Deus conferiu riquezas e bens, aqui no sentido material, e lhe deu poder para deles comer, quer dizer, experimentar, né, tirar proveito dessas riquezas e bens. Depois ele diz, e receber a sua porção, quer dizer, a pessoa prosperou licitamente, tem direito de recebê-la, né? E gozar do seu trabalho, quer dizer, não vai ser de qualquer maneira, tem que trabalhar e fazer o que tem que ser feito, tá? Isto é dom de Deus, isto é um presente de Deus. Então, você vê aqui que ele não fala de miséria, ele fala de ter provisão, riquezas, bens, receber a sua porção, gozar do seu trabalho, não é? Então, isso é um presente que Deus dá. A prosperidade é dom de Deus, é presente de Deus para gente, tá bem? Pensa comigo, raciocina, olha só como a prosperidade é de Deus. Se nós formos ver, por exemplo, o José no Egito, sabe o que a Bíblia fala sobre ele? Depois você confira lá na sua Bíblia. A Bíblia fala que tudo que José fazia prosperava. O Senhor era com José e tudo que ele colocava a mão andava para frente, prosperava. Os negócios iam para frente. José, ele administrava, antes de ser o governador do Egito, ele administrava os bens do seu senhor, o Potifar, e o Potifar enriqueceu, porque Deus abençoava tudo que o José fazia, os negócios de José, então prosperou. E quando José chegou na governança do Egito, chegou a ser governador do Egito, ele prosperou aquela nação e muito. E por causa de José, que era próspero, o Egito, ele evitou morrer de fome, entendeu? Onde há prosperidade, não há fome. Onde há prosperidade, o dom de Deus, né? Não há miséria, gente. José era próspero. Porque veja, olha só, nós temos por pai aquele que é o dono de todas as coisas, não é? Sim ou não? Raciocina. Temos por pai aquele que é dono de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, certo? Ora, se nós temos um pai rico, por que nós, como filhos, temos que viver nessa terra de modo miserável? Ou de modo pobre, vamos dizer assim, né? Sem ter o mínimo necessário, às vezes. Não. Deus é o dono de todas as coisas. O nosso Pai é o dono de todas as coisas. Então aprenda a receber dele a bênção da prosperidade. Agora, olha só, você vai perguntar, pastor, eu quero prosperar. O que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz para eu fazer? 3 coisinhas. Primeira delas, o básico de tudo, saber administrar o seu dinheiro. Saber administrar aquilo que você ganha, tá bom? Ser econômico, poupar. A Bíblia diz que José, quando foi elevado ao cargo de governador, José ordenou que se economizasse, se poupasse 20% da produção agrícola do Egito e se guardasse, para que quando viessem os anos de fome, né, os anos em que a terra não produziria, eles tivessem o que comer, e assim foi feito. Então a Bíblia ensina a poupança, né? A Bíblia ensina você a administrar bem o seu dinheiro, não jogando o dinheiro fora, como diz lá em Isaías, olha a referência bíblica aí, ó, não gaste com o que não é pão. Faz o quadro. Você quer a sua casa própria, você ainda paga aluguel, graças a Deus trabalha, tem o dinheiro para pagar aluguel, mas você sabe que é um dinheiro que vai embora, não é? Você não quer ter a sua casa própria? Saiba poupar. Você tem uma graninha aí já, não dá para comprar uma casa própria, né? E de repente vem na sua cabeça
de você equipar o teu carro com aquele som medonho, caro, barulhento, né? Você põe aquele som no carro e você nem para pensar que você precisa ter a sua casa própria. Então, para que você vai colocar um som inútil no carro, né? Sendo que você tem uma prioridade, uma coisa mais importante que a tua casa própria? Começa a juntar. Então tem que saber administrar, tá? Não fique emprestando dinheiro para quem você sabe que não vai te pagar. Tem pessoas que aproveitam da sua bondade. Só porque você é crente no Senhor Jesus, não quer dizer que você tem que ficar dando dinheiro para os outros assim, de qualquer maneira. As pessoas vão se aproveitar de você porque você não sabe dizer não. Jesus nunca proibiu a gente de dizer não, né? Ele sempre disse, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Não vai emprestar, não vai emprestar, acabou, né? E muitas pessoas, repito, se aproveitam da sua bondade. As pessoas se metem em confusão, se metem em encrenca, porque administram mal o dinheiro, gastam com o que não precisa, gastam com porcaria, muitas vezes com bebida alcoólica, droga, e depois vem correr para você ajudar elas a pagar. Não faça isso, não faça, deixa a pessoa ralar. Não esquenta a cabeça que a pessoa vai dar um jeito. Então saiba controlar o seu dinheiro. Não fique emprestando o seu nome para ninguém, né? Não deixe ninguém comprar no seu cartão de crédito. Depois, mas eu pago. Às vezes no começo até paga e depois, quem garante? O que eu já vi de gente ter que pagar dívida de outros por causa disso daí, né? Então saiba administrar o seu dinheiro, guarde, poupe, tá bem? Não seja esbanjador. Essa é a primeira coisa, tá certo? Segunda coisa que você precisa fazer, você precisa plantar. Sem plantar não tem colheita. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele fala a respeito de uma coleta, uma coleta que estavam fazendo em favor do pessoal de Jerusalém, que estavam com muita necessidade. Então, Paulo escreve para as igrejas pedindo uma oferta, não é? Uma oferta para aquela situação. E aí, Paulo, ele fala assim, olha, essa oferta é como se fosse uma semente. Você planta e você colhe. Quanto mais você plantar, mais você vai colher, né? Quanto mais você planta para uma causa de Deus, você mais vai colher, tá? Porque a natureza ensina assim, não é? Se você planta poucas sementes, você vai ter pouca colheita, mas se você planta um caminhão de semente, imagina o tamanho dessa colheita, né? Você vai colher vários caminhões de fruto que você vai colher. Então, aprenda a plantar. De que maneira? Duas maneiras que a Bíblia fala: dízimos e ofertas. Está na Bíblia isso daí. O dízimo não é coisa só do Antigo Testamento, não, como algumas pessoas furiosamente dizem, né? Até babam quando vão falar isso. Não, o dízimo está no Novo Testamento também. Mateus fala dele, Lucas fala dele, Jesus referendou o dízimo, quer dizer, confirmou o dízimo. O apóstolo Paulo, ele fala que os ministros devem ser sustentados pelo dízimo na sua primeira carta aos Coríntios. Em Hebreus fala que quando a gente dizima aqui na terra, né, são homens mortais que administram esse dinheiro na obra de Deus, mas espiritualmente é o Senhor Jesus que está recebendo. Hebreus capítulo 7, versículo 8. Então o dízimo é sagrado, é de Deus. A 10ª parte do seu rendimento tem que ser colocado na mão de Deus através dos seus ministros. Sempre foi assim, né? Antes da lei de Moisés, Abraão já dizimava, né? Então o dízimo é sagrado. Não tenha dúvida com relação a isso, tá bem? E quem dizima tem a garantia de Deus de que ele vai repreender o devorador. O devorador é aquele espírito imundo que vem roubar o que você tem, não é? Às vezes você não dizima para Deus e dizima para o diabo. De que maneira, pastor? Às vezes a pessoa deixa de dar os seus 10% para a casa de Deus e acaba dando 20, 30, 40, 50, 100% do seu salário com tratamento médico, com remédio, com gastança, coisas que quebram e um monte de coisa. E muitas vezes a pessoa gasta com remédio e nem resolve, né? E aí? Você não conhece casos assim? Eu conheço muitos casos assim. Então não é melhor confiar no Senhor? Não é melhor você devolver para Deus o que é de Deus? E as ofertas? As ofertas são aquela quantia financeira, monetária que você dá segundo o seu coração. O dízimo é 10%, a oferta é aquilo que você achar, tá? Agora, o terceiro item e o mais importante de todos:
Como Jesus falou, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é buscar as demais coisas primeiro para depois servir a Deus. Não é ter interesse nas coisas materiais acima dos interesses das coisas de Deus. Por favor, se você fizer isso, está lascado, tá? Não busque a Deus porque Ele pode te prosperar. Busque a Deus pela tua alma, pela tua salvação. A presença de Deus, ela é incomparável. Nenhuma riqueza nessa terra se compara à presença de Deus em nossa vida. Tá entendendo? Então coloca isso no seu coração. Quer prosperar? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Sirva a Deus de coração. Faça a vontade dEle. E aí você vai ver que tudo que você começa a fazer, começa a prosperar. Tá bom? Vamos orar agora? Quer pegar um copo com água, colocar aí? Quer pegar a sua carteira de trabalho, colocar aí? O seu currículo, vai levar currículo por aí, né? Aí você vai falar assim, pastor, tudo bem, eu quero ser um dizimista, eu quero tirar a 10ª parte daquilo que eu ganho e dar para o Senhor. Onde é que eu levo? Onde é que eu entrego esse dízimo ou essa oferta? Entrega na casa do Senhor, que é a igreja. Entendeu? Se você quiser mandar para nossa, né, pode mandar, né? Estamos aqui. Se você frequenta uma outra igreja, entrega lá onde você congrega, né? Mas quer mandar para a gente, quer mandar por Pix, inclusive, tá aqui, ó, aqui o Pix aqui. Você pode mandar nesse Pix aí o seu dízimo, a sua oferta, tá bom? E claro que nós vamos estar orando também pela sua prosperidade, tá certo? Você pode vir pessoalmente aqui na igreja, enfim, faz como você achar melhor, tá? Mas faça dessa maneira. E repito, o mais importante, que não dispensa as outras coisas que eu falei, tá? Tem que fazer, saber administrar, plantar através de dízimos e ofertas, e você também precisa fazer o principal, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Coloca Deus na frente de tudo e de todos. Aí você vai ser honrado pelo Senhor. Vamos orar então? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, muito obrigado por este momento de oração, muito obrigado por esta manhã abençoada que o Senhor nos concede. Pai, já que a prosperidade é dom do Senhor, a prosperidade é dom que vem das tuas mãos para nós, Pai. Então eu te peço em favor dessa pessoa que ora comigo nesta manhã. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está necessitada de um trabalho, essa pessoa que está necessitada de um emprego, essa pessoa que precisa pagar as suas contas, essa pessoa que está desesperada, já não sabe mais o que fazer, Pai. Essa pessoa que precisa mesmo de um milagre na sua vida material, financeira e profissional. Pai, prospera essa pessoa, estende a tua mão sobre ela, Pai. Abre uma porta para ela, faz ela entender que o Senhor ama, que a Senhora ama e que o Senhor quer cuidar dela. Apenas faça ela entender, Pai, que se ela confiar no Senhor, o Senhor vai dar a provisão que ela necessita. Pai, se essa pessoa até hoje não soube administrar o seu dinheiro, foi uma pessoa gastona, uma pessoa esbanjadora, se essa pessoa até hoje, Pai, foi uma pessoa que não dizimou e não plantou e não ofertou, essa pessoa, meu Deus, até hoje não te colocou em primeiro lugar, mas depois de ouvir essa palavra, ela se propõe a fazer tudo isso. Então, Pai, eu te peço, perdoa os erros, perdoa os pecados, perdoa as falhas e começa a prosperar, Pai. Se essa pessoa se propõe a fazer o que é reto aos teus olhos, abençoa, Pai, abre uma porta de trabalho. Essa pessoa, Pai, que tem muita mercadoria estocada e não sai, não vende. Então, Pai, abra as portas para que essa pessoa comece a vender aquilo que tem. Essa pessoa, Pai, que trabalha com encomendas e para os pedidos de encomenda pararam, diminuíram muito. Então, Pai, eu te peço, envia clientes, envia pessoas, Pai, para procurar essa pessoa, para comprar a produção dela, encomendar as suas coisas, que essa pessoa tenha a sua resposta. Pai, essa pessoa que prestou um concurso ou vai prestar um concurso, essa pessoa, Pai, que prestou um concurso já faz algum tempo e não estão chamando, Pai. Então eu te peço, toca na pessoa responsável, toca na situação, Pai, para que essa pessoa seja honrada pelo Senhor. Abre, meu Pai, a condição para que essa pessoa tenha o seu negócio próprio, o negócio próprio que ela tanto deseja, Pai. Dá direção para ela com relação ao lugar, ao ponto comercial, com relação à condição do aluguel ou talvez até de adquirir o próprio imóvel para isso.
Pai, abençoa essas vidas então. Eu te peço, meu Deus, essa pessoa que está buscando pela casa própria, dá a condição que ela tenha a sua casa própria, ou pelo menos, Pai, que ela comece a poupar e a saber administrar e buscar um meio lícito para conquistar a sua moradia própria. Abençoa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, abençoa essas crianças que também ouvem essa palavra, Pai, e querem desde pequeninos fazer o que é reto aos teus olhos, Pai. Há crianças que poupam e dão até o seu dinheirinho, aquele dinheirinho da mesada, o dízimo da mesada, Senhor, que às vezes são centavos apenas, mas são de coração. Então, Pai, abençoa também essas crianças que desde pequenos já querem fazer o que é reto aos teus olhos. Pai, prospera essa pessoa que ora comigo, dá força para ela trabalhar, Pai. Sustenta ela no seu trabalho, protege essa pessoa da inveja, do olho grande, do olho gordo e da perseguição. Abençoa ricamente em nome do Senhor Jesus. Te peço, Pai, finalizando esta oração, que o Senhor abençoe esse copo com água e no beber desta água também, Pai, essa pessoa possa prosperar na sua saúde, seja ela curada, liberta dos vícios, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, acabamos de orar, confia na oração que nós fizemos, confia em Deus, medita nessa palavra que você ouviu, tá bem? Medita em coisas que de repente o Espírito Santo falou ao seu coração para você corrigir, né? Elimine os gastos inúteis, gastos, né, com vícios, por exemplo, bebida, cigarro, né, jogo de azar, essas coisas. Para com isso daí. Comece a economizar essa grana que você estava jogando fora, né? Você vai agradar a Deus, você vai fazer um benefício para o seu corpo, para a sua família, né? E daqui a pouco você está conquistando o que você tanto deseja conquistar, tá bem? Deus vai te abençoar e muito. Tenha você um excelente dia e muito próspero em nome do Senhor Jesus e até a próxima.